19h45, hora oficial do Brasil. Boa noite. Em menos de 24 horas foram registrados 2 assassinatos a uma distância de poucos quarteirões na zona sul de São Paulo. Em um dos casos, o suspeito, que já está preso, é um investigador da Polícia Civil. A avenida na zona sul de São Paulo, conhecida como ponto de prostituição, foi cenário do assassinato de Sheila Costa, de 35 anos. O corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira. Testemunhas contaram que a vítima teria se envolvido em uma confusão minutos antes dos disparos. Em seguida, um suspeito que estava dentro de um carro estacionado teria atirado pelo menos 5 vezes. Um dos disparos atingiu a mulher trans, que não resistiu e caiu aqui neste local. Com Sheila havia uma bolsa com uma grande quantidade de dinheiro em espécie, mas o celular e os documentos dela não foram encontrados. No fim da tarde, o autor do crime foi identificado, um investigador da Polícia Civil de São Paulo. Paulino Domiciano Antônio alegou ter atirado em Sheila porque ela havia roubado o celular dele. O caso será apurado pela Corregedoria da Corporação. A menos de 2 quilômetros dali, outro crime. A vítima, Nicole Mercer, de 24 anos, foi encontrada morta no quarto de casa com sinais de violência. A filha da vítima, de apenas 2 anos, foi socorrida. A polícia investiga se a menina foi vítima de violência sexual. Nicole tinha medida protetiva contra o ex-companheiro, que já tinha histórico de violência doméstica. Até agora, ninguém foi preso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é segunda-feira, 2 de fevereiro de 2026. Veja agora os outros destaques desta edição. Polícia evita ataques coordenados na Avenida Paulista e na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Com o Supremo pressionado, Lula defende a corte na abertura do ano judiciário. Fachin indica Carmen Lúcia para ser relatora do Código de Ética do STF e manda recado aos outros ministros. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. Uma mulher morreu e uma menina de 7 anos foi resgatada com vida após o desabamento de 2 casas no Rio de Janeiro. Outras 8 pessoas ficaram feridas. No meio dos escombros, os gritos de socorro. Calma, a gente já vai tirar. Calma. Agatha Martins, de 7 anos, passou 5 horas soterrada. Durante o resgate, a menina chamava pela mãe. Por volta de 6h30 da manhã desta segunda-feira, Agatha foi retirada com vida pelos bombeiros. Levada para o hospital, a menina segue internada. O quadro dela é estável. O pai veio saber o que estava acontecendo. Ela veio atrás, mas quando ela viu que ele estava aqui conversando, ela voltou e entrou. Nessa que ela entrou, a casa desabou na hora. A mãe de Agatha, Michele Martins, de 40 anos, morreu no local. 2 casas de 4 pavimentos na favela do Metrô, no Maracanã, zona norte do Rio, desabaram depois de uma forte chuva neste domingo. Outras 8 pessoas também foram resgatadas com vida. Entre elas, uma outra filha de Michele, de 14 anos. Ao ouvir os primeiros estalos, o vizinho tentou alertar a família. A casa onde ele vive com a mãe também foi atingida pelo desabamento. Um botijão de gás da construção de cima foi parar dentro do imóvel. Como eu já tinha passado a chuva há muito tempo, falei, não, isso não é raio, não é trovão, não é nada. Deixa eu lá na frente ver o que está acontecendo. E aí vim, quando eu cheguei aqui na frente na casa da minha mãe, eu já vi a parede da casa dela se abrindo. E quando eu olhei ao redor, a parede da sala toda estava rachando. Foi quando eu falei para ela, vamos sair daqui que isso daqui está desabando. Ainda não há informações oficiais sobre o que pode ter provocado o desabamento. A Polícia Civil fez uma perícia no local. A área segue isolada e as equipes da Prefeitura continuam trabalhando para garantir a segurança dos moradores. Tem desde a construção, né? Você não sabe se tem um engenheiro ou arquiteto responsável pela integridade do prédio. Você tem uma falta de manutenção da edificação.
né? E são vários fatores que podem acarretar nesse desabamento. A Defesa Civil interditou 13 imóveis na região e determinou a retirada das estruturas que apresentavam risco de novo desmoronamento. 4 já foram demolidos. Quem vive na região não sabe como vai recomeçar. Um guardando coisa na casa do outro, o que conseguiu resgatar, quem não conseguiu resgatar, se apoiando no outro, e para a gente tentar reconstruir a vida. E esse é um tipo de problema que acontece em diversas regiões do país. Procurada, a Prefeitura do Rio de Janeiro não se pronunciou. Preste atenção. Os roubos e furtos de veículos leves usados para o transporte de cargas cresceram mais de 10% no ano passado. As picapes se tornaram alvo de quadrilhas especializadas. Um dos ladrões chega de moto e estaciona atrás da picape. O comparsa é esse que aparece do outro lado da rua. Ele atravessa e observa se há alguém por perto. A dupla demora menos de 5 minutos para levar o veículo. A caminhonete era da Dona Marta e estava estacionada exatamente nessa vaga. O furto aconteceu 15 minutos antes dela chegar. É terrível, porque você não pensa que isso vai acontecer com você, né? Você tem um bem, você sabe que tá na rua, que podem te levar, mas você nunca acha que vão te levar assim na luz do dia. Os roubos e furtos de picapes, que servem para transportar carga, cresceram. Esse tipo de veículo é muito visado pelos bandidos pelo alto valor no mercado. Podem custar até R$400 mil. Os crimes acontecem principalmente em São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. As caminhonetes são usadas como moeda de troca de organizações criminosas com países vizinhos, como o Paraguai, como explica o gerente da maior empresa de rastreamento de veículos do Brasil. E os veículos acabam migrando para fora do país, para dentro do Paraguai. Eles utilizam esses veículos como moeda de troca para sustentar outras atividades ilícitas. Mas na maioria dos casos, o interesse dos criminosos é outro. Os veículos são levados para desmanche e em no máximo 40 minutos estão completamente desmontados. Os itens são usados para abastecer o mercado ilegal de peças. E aqui tem umas peças do desmanche que deve ser da caminhonete, provavelmente. Enquanto existe demanda para reposição de peças desses veículos no mercado, os criminosos eles se organizam para conseguir atender essa demanda. O carro da Dona Marta foi localizado no mesmo dia, cerca de 3 horas depois. Por pouco, seria tarde demais. A polícia me informou que a hora que pegou, estava indo levar para desmanchar. Mesmo tendo passado por uma situação ruim, hoje Dona Marta agradece por não ter sido pior. Graças a Deus, nem eu, nem ninguém saiu ferido, né? A gente está aí para continuar a vida. A polícia frustrou hoje ataques terroristas coordenados no Rio de Janeiro e em São Paulo. 12 pessoas são investigadas por suspeita de fazer parte de um grupo que realizaria uma manifestação com bombas caseiras esta tarde na Avenida Paulista. A operação para evitar o atentado aconteceu na capital paulista, em Osasco e São Caetano do Sul, na região metropolitana e também em Botucatu, no interior do estado. A operação foi realizada com base em um relatório do Núcleo de Operações e Articulações Digitais, o NOAD, da Polícia Civil. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, manifestações e prováveis ataques aconteceriam em plena Avenida Paulista. De acordo com a investigação, o planejamento foi feito em grupos da plataforma Telegram e em perfis das redes sociais Instagram e TikTok, com concentração expressiva de adesões e mobilização nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. O monitoramento, ainda segundo a polícia, revelou que o principal grupo de articulação nacional já ultrapassa a marca de 7.000 participantes. Os investigadores encontraram mensagens com instruções para a montagem de bombas e coquetéis Molotov. Um dos indivíduos estavam com simulacros de arma de fogo que também pretendiam utilizar nessas manifestações. Os demais produtos, coquetéis Molotov, eventualmente granadas
caseiras aí fabricadas, né, de fabricação caseira. Nós ainda não conseguimos saber aonde está. Os envolvidos criaram perfis convocando para os ataques. O motivo, segundo a polícia, não é claro. Eles não tinham uma pauta específica. A manifestação era contra governos, seja ele de direita, de esquerda, de centro. Eles não tinham exatamente contra qual governo eles queriam reivindicar. Eles querem a chamada liberdade, eles não querem ser governados por ninguém. Então, uma pauta um pouco absurda, né? A Polícia Civil identificou 12 suspeitos de participar do planejamento. As casas de todos foram vasculhadas com autorização dos investigados, já que não havia uma ordem judicial. Os suspeitos têm entre 15 e 30 anos de idade. No fim da tarde, policiais militares encontraram na Avenida Paulista 5 pessoas que iriam participar da manifestação. Todos foram levados para a delegacia. Segundo a Polícia Civil, um homem foi preso em flagrante porque levava explosivos na mochila. Os outros foram ouvidos e liberados, mas serão investigados por associação criminosa. Realizada a abordagem, foi verificado que um deles portava alguns artefatos, né, incendiários ou explosivos. Os outros portavam máscaras, bandeiras, né, e aí todos eles foram detidos com uma averiguação e encaminhados aqui para o 78DP. E daqui a pouco você vai acompanhar junto comigo aqui no SBT Brasil uma outra reportagem mostrando também uma outra ação coordenada que aconteceria na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. É já já. Antes eu vou conversar com o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, que fala conosco ao vivo. Doutor Nico, muito boa noite. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber, por nos atender aqui para o SBT Brasil. Por favor, explique para o nosso telespectador como é que foi esse trabalho de investigação da polícia para evitar esses ataques coordenados tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Seja bem-vindo mais uma vez ao SBT Brasil. Obrigado, César. Boa noite a todos aí do SBT. Sempre é uma honra aí trabalhar com vocês, esclarecer o que está acontecendo, o que a polícia está fazendo, né? O nosso NOAD, né, o nosso Núcleo de Observação de Análise Digital, conseguiu se antecipar à ação que eles teriam, principalmente hoje, na segunda-feira, na parte da tarde. É um grupo que já tem 8.000 pessoas que aderiram, né? Eles estavam lá com instruções de montar coquetéis Molotov, bombas caseiras, enfim, para atacar na população. É um pessoal que quer uma liberdade, não querem ser governados por ninguém, enfim, eles são contra tudo, contra qualquer tipo de governo, eles são contra. Agora, esse pessoal não tem nada a ver com nenhuma facção criminosa, é isso, doutor Nico? Não, é um grupo independente, tem as máscaras que eles fizeram, você vê a ação da polícia, a observação, e conseguimos aí em São Paulo, na capital de São Paulo, em São Caetano, em Botucatu, e avisamos também o Rio de Janeiro, o caso da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o que podia acontecer, quer dizer, colocamos no grupo de todos os delegados, de todos os estados estão acompanhando isso. Já são, como eu falei, mais de 8.000 pessoas que estavam querendo uma ação para demonstrar força, anarquia, e foram contidos graças à nossa investigação, que foi muito, vamos dizer assim, muito bacana e que se antecipou aos fatos. Eu sei que normalmente a polícia não gosta muito de comentar como é que obteve sucesso em tudo isso, até para não ajudar a criminalidade, mas foi interceptando mensagens. Como é que a polícia chegou a essas pessoas, doutor Nico? Olha, nós temos um núcleo de observação que a gente trabalha 24 horas. É um grupo que começou na Delegacia Geral de Polícia, está aqui na Secretaria, comandados aí pela doutora Lisa Andréa. Nós estamos aí trabalhando em tudo que acontece, nesses jogos aí do Discord, nesse jogo da baleia. Nós temos policiais aqui que ficam monitorando 24 horas. Fizemos grandes serviços, nós temos mais de 400 pessoas monitoradas, César. Então a gente não para, como a gente não pode mesmo revelar como a gente chega, mas a gente tem trabalho feito nisso todos os dias. A questão de, vamos dizer aí, 2, 3 meses atrás, nós conseguimos identificar uma menina, né, que ela ia cometer o suicídio, e conseguimos avisar a mãe dela para correr para o quarto, avisar o que está acontecendo, e a mãe chegou aí salvar a vida da filha dela. Então, é um núcleo que trabalha muito bem, criado aqui na Secretaria de Segurança, e que a gente se antecipa os fatos, né, monitorando as redes sociais.
Agora, doutor Nico, eu sou um defensor de que a polícia, todas elas no Brasil inteiro, não apenas em São Paulo, que ela seja melhor capacitada, que os profissionais sejam melhor remunerados. E a gente acompanhou que no ano passado nós tivemos um aumento da letalidade dos policiais. Como é que o senhor vê essa situação da polícia com um trabalho muito bom, como esse que aconteceu, a interceptação dessas pessoas, mas que muitas vezes precisa de um investimento maior, não é verdade? É verdade, nós estamos tendo investimento, estamos trabalhando nisso, né? Não é por causa, às vezes, a gente tem muita vontade de acertar, a gente sai de casa com vontade de acertar todo o pessoal. Quanto você falou da letalidade policial, aumentou o número de confrontos. A gente não quer o confronto com marginais, né? E a gente eu, por exemplo, particularmente, fico muito triste, porque quando eu vejo que um marginal se envolveu em troca de tiros com a polícia e perdeu a vida na resistência ao estrito cumprimento do dever legal, eu fico triste, porque eu imagino aquela pessoa talvez não tenha tido oportunidade, como eu tive, como você teve, como muita gente teve, de escolher o caminho do bem e do mal na infância. Às vezes foi mal sucedido nas escolhas, não teve oportunidade. E quando um marginal é morto, eu falei, puxa, ele deve ter mãe, pai, mulher, filhos. Eu também sofro muito com isso. Não é o que a gente quer, mas também é difícil inventar um confronto, principalmente em ocupação de território que são dominados pelo crime. Agora, para a gente terminar, doutor Nico, não quero ocupar tanto o seu tempo, o senhor acredita ou existe alguma prova de que existe uma ligação entre o que aconteceu em São Paulo e o que aconteceu também no Rio, na Assembleia Legislativa, que poderia ter acontecido no Rio de Janeiro, e daqui a pouquinho nós vamos mostrar essa reportagem? Tem alguma ligação entre essas turmas todas aí ou não? A informação que eu tenho do pessoal é que tem ligação, eles se comunicam via esses aplicativos, né, e tem comunicação. Quer dizer, podia ter um ataque simultâneo, tanto em São Paulo como Rio, ou até em outros estados aí que nós estamos investigando. Obrigado, doutor Nico, parabéns pelo trabalho, obrigado por nos receber aí mais uma vez e atender ao pedido do SBT Brasil. Uma ótima noite. Obrigado mesmo. Nós conversamos com o doutor Oswaldo Nico Gonçalves, secretário de Segurança Pública de São Paulo. Daqui a pouquinho, a reportagem que nós havíamos prometido a respeito de uma ação coordenada que poderia ter acontecido hoje na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Um forte temporal atingiu diversas regiões do estado do Rio de Janeiro com raios e ventos fortes. 2 pessoas morreram. Uma idosa morreu ao ser atingida por um galho de árvore em Niterói. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já foi encontrada sem vida. A Polícia Civil solicitou perícia para apurar as circunstâncias da morte. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, o menino David Lima, de 11 anos, foi atingido por um raio. Ele brincava com amigos e se segurou em uma estrutura de ferro do telhado quando houve a descarga elétrica. Davi foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. São Paulo também foi atingida por fortes chuvas. Os moradores de Itapecerica da Serra, na região metropolitana, se uniram para salvar uma mulher que ficou presa em um carro durante uma enchente. Veja, a motorista subiu no capô do próprio carro para fugir da água que cobria o veículo. Vídeos mostram o momento em que cerca de 10 vizinhos dão as mãos e formam uma corrente humana. Eles enfrentam a enxurrada e conseguem resgatar a moradora. O carro ficou destruído. Apesar do susto, a mulher não ficou ferida. E em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, as fortes chuvas causaram o desabamento de um prédio de 4 andares. O imóvel, que já estava interditado por apresentar rachaduras, não resistiu ao temporal. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil foram acionadas e, por sorte, não encontraram vítimas no local. Uma casa ao lado chegou a ser atingida pelos escombros, mas não houve registro de feridos. A área foi isolada para uma vistoria técnica. E agora eu quero chamar a sua atenção para que você observe todos os detalhes das imagens que nós vamos exibir a seguir. Criminosos usaram uma marreta para roubar uma joalheria em plena luz do dia. Veja.
Sabe onde esse flagrante foi registrado? Em uma das áreas mais ricas de Londres. Depois de arrancar o vidro, os ladrões enchem a sacola com as joias que estavam na vitrine. A rua não tem passagem para carros e depois do roubo, a dupla fugiu correndo. Esse crime aconteceu no último sábado. A polícia britânica investiga o caso e os criminosos estão foragidos. A loja roubada não divulgou o valor total do prejuízo. E por mais que você ache normal, comum, ações como essa que nós mostramos agora, isso não é comum e muito menos normal na Europa. Na Europa, as joalherias ficam com luzes acesas durante a noite, com todas as joias expostas nas vitrines, sem que absolutamente nada aconteça. A gente espera que esses criminosos sejam identificados e presos lá na Inglaterra. 5 criminosos foram presos em uma operação da PM na zona oeste do Rio. Em meio às barricadas em chamas, um flagrante. Um traficante usando um rádio de comunicação para passar informações sobre a presença da polícia militar. E quando os agentes avançaram, foram recebidos a tiros. Os policiais reagiram e houve confronto durante a operação na Vila Aliança, em Senador Camará, na zona oeste do Rio. A ação teve como objetivo impedir o avanço territorial da facção criminosa Terceiro Comando Puro, além de combater os roubos de carros e cargas na região. Foi preciso montar um aparato de guerra. 4 veículos blindados e 4 retroescavadeiras foram mobilizados durante a operação. Em um dos acessos, uma cancela fechava a rua, mas as máquinas deixaram o caminho livre para os moradores. 14 toneladas de barricadas foram retiradas. Essas barricadas que tanto assolam a vida do morador daqui, que cerceia o direito de ir e vir do cidadão. Os criminosos sequestraram um caminhão que foi usado como barricada. O motorista foi liberado. Pelo menos 5 homens foram presos. Segundo a PM, eles fazem parte do tráfico. Foram apreendidos um fuzil, uma pistola e um rádio de comunicação. 5 pessoas morreram na colisão entre um caminhão e um carro em Goiás. O acidente aconteceu na rodovia BR-414, em Cocalzinho de Goiás. De acordo com a polícia, o carro invadiu a pista contrária e bateu de frente com a carreta que carregava cimento. 2 homens, 2 mulheres e uma criança que estavam no carro morreram na colisão. O motorista da carreta não se feriu. Foi enterrado hoje o corpo do homem de 46 anos que morreu num incêndio em um prédio em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Uma frase curta, enviada pelo celular. Socorro, tá pegando fogo aqui. A mensagem partiu de Flávio Araújo Vieira, de 46 anos. Pouco tempo depois, o apartamento onde ele morava já tinha sido tomado pelo fogo. O incêndio começou em um imóvel no 18º andar deste prédio, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista. Moradores registraram as chamas e a fumaça que se espalhava pelo céu. As imagens mostram a força do fogo e o desespero de quem assistia de longe. Pegou fogo toda sacada. O corpo de bombeiros foi chamado e conseguiu apagar o incêndio. Durante a varredura no apartamento, os socorristas encontraram Flávio no quarto. Ele estava com queimaduras e já em parada cardiorrespiratória. O SAMU confirmou a morte no local. Agora, a Polícia Civil tenta descobrir o que deu origem a esse incêndio. As investigações consideram desde uma ocorrência acidental até a possibilidade de uma ação intencional. A perícia analisou o apartamento e aguarda os laudos técnicos para esclarecer as causas. Vizinhos contaram que ouviram um estrondo antes de perceber o fogo. A irmã de Flávio pede que tudo seja apurado. A polícia pode investigar, a gente quer saber qual foi a causa do incêndio. O cunhado informou que Flávio foi localizado na cama. Já foi feita a perícia, ele estava em cima da cama, a cama estava íntegra, o quarto estava íntegro, a gente conseguiu recolher algumas roupas dele, embora estava com um cheiro de fumaça, mas não estavam queimadas. Então ele faleceu infelizmente por asfixia. O caso foi registrado como incêndio e morte suspeita ou acidental. A Polícia Civil segue investigando.
Em muitas regiões do Brasil, o retorno às aulas aconteceu exatamente no dia de hoje. E isso traz o desafio de combater a exclusão e a intimidação, porque um relatório do Unicef revelou que 1 em cada 4 alunos na América Latina é vítima de bullying. Para o Lucas e a Malu, a escola deixou de ser um lugar de aprendizado para se tornar um ambiente de hostilidade. Ele mudou de colégio após sofrer ofensas pela orientação sexual. Ela, que é cadeirante, lida diariamente com o preconceito velado. A escola ia fazer um acampamento fora, uma viagem com a escola, e vários meninos da outra sala falaram que tinham medo ou receio de dormir no mesmo quarto que eu, por medo de eu assediar eles ou alguma coisa. A questão de olhares, né? Porque, tá na cadeira de rodas, é doente, tem que estar no hospital. O caso deles reflete uma realidade continental. O relatório do Unicef, da Organização Pan-Americana da Saúde, revela que 1 em cada 4 crianças na América Latina já sofreu bullying. A aparência é o alvo principal, seguida por raça e sexualidade. Entre as meninas, predomina a exclusão social. Entre os meninos, a agressão é física. E com as redes sociais, o problema não termina no sinal da escola. O cyberbullying faz com que a vítima seja atacada 24 horas por dia. É muito angustiante pensarmos que, por exemplo, na sala de aula um aluno talvez sofra bullying psicológico, na hora do intervalo talvez ele sofra bullying físico, quando ele chega em casa talvez ele sofra bullying virtual. E as consequências vão muito além da sala de aula. Crianças e adolescentes vítimas de bullying têm mais risco de depressão, ansiedade, isolamento e até pensamentos suicidas. O relatório também faz um alerta. As respostas das instituições ainda são insuficientes. Na região onde foi feita a pesquisa, somente o Brasil, a Argentina e a Colômbia exigem que escolas adotem medidas de prevenção contra o bullying. Na capital paulista, os professores fazem rodas de conversa com os alunos. Esses conflitos precisam ser tematizados para que os estudantes possam refletir sobre eles, se colocar no lugar do outro, desenvolver compaixão, desenvolver solidariedade, empatia. Mas apesar dos esforços, para quem viveu trauma, as marcas são profundas. E você acaba se privando de muitas experiências, ou de poder se sentir confortável num lugar. Um balão que carregava fogos de artifício caiu no telhado de uma casa na zona leste de São Paulo. Imagens gravadas por moradores mostram o balão queimando no ar enquanto as explosões estão acontecendo. Repare que os fogos de artifício estouram muito perto das outras casas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Os responsáveis ainda não foram identificados. Agora, você já sabe, soltar balões é crime e pode levar a 3 anos de prisão, que, na minha opinião, é muito pouco. Não sei se você concorda comigo. No Paraná, o motorista de aplicativo que matou 2 passageiros durante uma briga foi solto depois de passar por uma audiência de custódia. O motorista foi liberado após alegar legítima defesa. De acordo com as investigações, a briga teria começado porque 2 homens e uma mulher derrubaram bebida no carro de aplicativo durante uma corrida. Na discussão, os passageiros teriam atacado o motorista com uma faca e um revólver. Também armado, o motorista atirou. Um dos passageiros morreu dentro do carro. O outro chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A 3ª passageira não se feriu. Segundo a polícia, nem os passageiros nem o motorista tinham autorização para o porte de arma. Novos detalhes revelam a brutalidade que levou à morte do cachorro Orelha em Florianópolis. Enquanto a perícia analisa equipamentos eletrônicos, os telefones celulares dos investigados, a polícia apura uma suposta tentativa de, preste atenção, coação contra um porteiro que registrou a movimentação dos suspeitos. O laudo veterinário do dia 5 de janeiro revela a brutalidade do ataque. Orelha teve lesões graves no crânio, com fraturas na mandíbula e no maxilar. O documento descreve que o animal apresentava batimentos lentos e muita dificuldade para respirar.
Para a investigação, não há dúvidas. Orelha foi vítima de uma agressão fatal. No início, 4 adolescentes eram investigados, mas o rumo do inquérito mudou após os depoimentos. Um dos jovens passou de suspeito a testemunha. A família provou que ele sequer estava no local do crime e imagens de câmeras de segurança confirmaram a versão. Ele conseguiu comprovar a sua não participação nos fatos. Ele sequer estava em alguns dias na Praia Brava, aqui em Florianópolis. A Polícia Civil deve começar a analisar nesta semana os conteúdos dos celulares e outros equipamentos eletrônicos dos investigados. Além disso, um dos adolescentes que retornou de viagem na última semana deve ser ouvido nos próximos dias. Outro ponto crucial da investigação envolve um porteiro da região. Ele teria tirado fotos e vídeos dos adolescentes e compartilhado em uma rede social, relatando problemas com eles. Segundo a polícia, os pais e o tio de 2 adolescentes teriam ido até a portaria para intimidar o funcionário. As câmeras do prédio registraram a tentativa de coação. O depoimento dele sempre foi no mesmo sentido. Ele nunca gravou um vídeo dessas agressões. Ele tirou uma foto de 2 adolescentes que estavam tentando ingressar no condomínio, acho, por uma festa, e que eram adolescentes que vinham incomodando ali na região da Praia Brava. Após o episódio, os 3 adultos foram indiciados pela Polícia Civil. O inquérito é analisado pelo Ministério Público. O Ministério Público de São Paulo pediu que 13 PMs envolvidos numa operação que acabou com 9 jovens mortos em Paraisópolis sejam levados a júri popular. Esse caso aconteceu em 2019, durante um baile funk. O repórter Vinícius Rangel fala mais sobre este caso. Ei, Vinícius, conta pra gente o que motivou esse pedido. Uma boa noite para você. Ei, César, boa noite a você e também a todos que nos acompanham aqui no SBT Brasil. Olha, César, a promotoria afirma que os policiais assumiram o risco de matar, o que configura o chamado dolo eventual e que a ação se assemelhou muito a uma emboscada. Segundo a promotoria, na noite do dia 1º de dezembro de 2019, os policiais fecharam as 2 saídas do local onde a festa acontecia. Além disso, usaram violência física e lançaram bombas de efeito moral, o que teria provocado pânico generalizado. Com a correria e as quedas, muitos jovens acabaram sendo esmagados e 9 morreram por asfixia, de acordo com os laudos. Os PMs respondem por homicídio triplamente qualificado e lesões corporais. Agora cabe à Justiça, César, decidir ou não se esses policiais que hoje respondem o processo em liberdade vão a júri ou não. Volto com você no estúdio. Obrigado pelas informações, Vinícius. Uma ótima noite a você e a todos de São Paulo. E já estão em casa o menino de 5 anos e o pai dele. Eles foram detidos pela Polícia de Imigração nos Estados Unidos. Você deve se recordar deste caso e nós mostramos tudo agora para você. Foram quase 2 semanas no centro de detenção do Texas até que pai e filho voltaram para casa. A imagem de Liam, de apenas 5 anos, rodou o mundo quando ele foi detido pelos agentes de imigração ao voltar da escola. A família do Equador chegou aos Estados Unidos há 2 anos e aguarda a resposta por um pedido de asilo. A Casa Branca bloqueou as concessões por tempo indeterminado. Um juiz federal proibiu a extradição dos 2 e determinou a liberação enquanto o caso segue na justiça. O caso do menino e a morte de 2 americanos aconteceram em Minneapolis. Depois das críticas, o governo Trump concordou com a retirada dos oficiais, desde que haja cooperação. A presença dos agentes de imigração nas cidades aqui dos Estados Unidos também foi citada na cerimônia do Grammy, que é considerado o Oscar da música. O cantor porto-riquenho Bad Bunny, que vai se apresentar no Super Bowl, mandou um recado. Eyes out. Fora ICE, não somos selvagens, não somos animais, somos americanos, disse o artista, que ganhou o principal prêmio da noite e é nascido na ilha caribenha, que pertence aos Estados Unidos. O Super Bowl, final do Campeonato Nacional de Futebol Americano, vai ter a presença dos agentes do ICE. Os shows do cantor atraem principalmente a comunidade latina e a decisão gerou revolta entre os fãs.
Quem também se revoltou foi o presidente dos Estados Unidos, que ameaçou processar o apresentador do Grammy, Trevor Noah, que fez uma piada ligando Donald Trump e Bill Clinton ao caso do bilionário Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual e que morreu na prisão em 2019. Os nomes dos dois políticos foram citados nos arquivos liberados pelo Departamento de Justiça na sexta-feira. Bill Gates, Elon Musk e Andrew, irmão do rei Charles III, também foram citados. Apesar da citação e de fotos, não há provas da ligação de qualquer um deles com os crimes cometidos pelo bilionário. Trump nega qualquer laço com ele e acusou Epstein de ter conspirado para prejudicá-lo na presidência dos Estados Unidos. E agora à noite, o governo Trump afirmou que todos os agentes da Polícia de Imigração passarão a usar câmeras corporais. A decisão foi anunciada pela secretária de Segurança Interna, que vem sendo pressionada a renunciar após as mortes de 2 cidadãos americanos pelos agentes. E agora nós voltamos a falar da operação que frustrou atentados terroristas coordenados. No Rio de Janeiro, os ataques com explosivos aconteceriam em frente à Assembleia Legislativa do Estado. Durante os cumprimentos de 15 mandados de busca e apreensão, 3 pessoas foram presas. A operação começou nas primeiras horas da manhã. Agentes estiveram em endereços na Zona Oeste, na Baixada Fluminense e na região dos Lagos do Rio. Para entrar nessa casa, os policiais precisaram pular o muro. O objetivo era desarticular um grupo criminoso que planejava cometer atentados terroristas no centro da cidade. Integrantes com pouca idade, 20 e poucos anos, né? E que você vê que, conversando com eles, eles têm uma ideia de guerrilha mesmo, usando táticas de guerrilha. Os grupos eram formados pela internet. Os integrantes organizavam os atos com o uso de bombas caseiras e coquetel molotov. Uma das ações criminosas aconteceria na frente da Assembleia Legislativa do Rio. Conseguimos frear esse movimento, impedir que ele ganhasse corpo, porque se eles conseguissem fazer alguma atitude, alguma ação, isso com certeza tem um poder muito grande de cooptação de outros jovens que iriam aderir a esse movimento. Em um áudio obtido pelo jornalismo do SBT, um dos criminosos aparentemente convida outra pessoa para se juntar ao grupo. Ele afirma que o ataque será para chamar a atenção. Mano, relaxa, a gente já tá com um plano já, mano, do que vai ser feito. Vai ser um ato de 5 pessoas só que a gente vai fazer. A gente vai fazer uns ataques aí, entendeu? Para poder chamar a atenção. Segundo a polícia, entre os presos estão o dono do grupo e 2 pessoas apontadas como administradoras. Os detidos e todo o material apreendido foram trazidos aqui para a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática na zona norte da capital fluminense. Prendemos com os alvos 2 armas de fogo, mais de uma dezena de armas brancas. Na data de hoje também nós realizamos a prisão de 3 integrantes desse grupo. 2 foram presos em flagrante por associação criminosa e mais um indivíduo preso por porte ilegal de arma de fogo. Os policiais identificaram que autoridades públicas também eram alvo dos criminosos. Agora, certamente vamos chegar em outras pessoas responsáveis também com todo o material que foi arrecadado no dia de hoje. Me responda uma pergunta simples. Você utiliza o Pix diariamente? Pois saiba que, a partir de agora, novas regras de segurança do Pix entraram em vigor a partir de hoje. A mudança obriga os bancos a agir mais rápido contra golpes e facilita a devolução do dinheiro para as vítimas de golpe. É o mecanismo especial de devolução. A ferramenta já existia, mas agora foi aprimorada. Com a nova regra, contas denunciadas por fraude são bloqueadas automaticamente, o que aumenta a chance de recuperação do dinheiro. Antes havia um processo de análise da denúncia feita no aplicativo do banco. Só que dessa forma o golpista conseguia enviar os valores para outras contas. A partir de agora, o sistema vai seguir o caminho do dinheiro. Funciona assim.
Quando há suspeita de fraude, o usuário aciona o mecanismo no aplicativo e avisa o banco. A conta que recebeu o valor é bloqueada por 1 semana, até a análise do caso. Se confirmada a fraude, o valor é devolvido, a depender do montante disponível na conta do golpista. Por isso, o usuário precisa agir rápido, como explica este especialista em cibersegurança. Quanto mais rápido a gente fazer isso, mais rápido é a chance desse dinheiro ser provisionado, ser bloqueado diretamente na conta. Caso contrário, vira-se uma cascata muito grande de contas ali a serem bloqueadas, a serem investigadas. Então, o tempo ele é crucial para essa investigação. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, entre julho de 2024 e junho de 2025, cerca de 24 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes financeiros envolvendo o Pix ou boletos bancários. O prejuízo chega a quase 29 bilhões de reais. A partir de agora, todos os bancos do país são obrigados a realizar o procedimento de devolução. Para o Banco Central, o compartilhamento das informações também ajuda a impedir que essas contas voltem a ser usadas em novos golpes. Para nós, como profissionais de cibersegurança, são mudanças que dificultam o trabalho do atacante e fazem com que ele busque outras técnicas, porque essa a gente já está conseguindo barrar. Além das buscas pelos imigrantes ilegais, o governo americano também endureceu as regras para a concessão de vistos a moradores de alguns países. Mas preste atenção, se você tem o desejo de ir trabalhar ou viver nos Estados Unidos, há caminhos legais para quem quiser fazer isso, quem quiser investir em terras norte-americanas. Nós vamos até Washington conversar com a nossa correspondente Patrícia Vasconcelos. Patrícia, boa noite para você, muito frio, hoje está do lado de fora, está muito frio aí mesmo, hein? Continua esse frio intenso aí nesse pedaço aí dos Estados Unidos, né? O chamado visto E2, por exemplo, é um caminho para o brasileiro poder seguir, por exemplo? Conta tudo para a gente. Uma boa noite para você. Conto. Boa noite, César. Olha, pode ser um caminho sim, se o brasileiro tiver dupla cidadania, né? Muitos brasileiros têm, por exemplo, o passaporte italiano ou português. E por quê? Esse E2, César, é um visto que funciona para países que têm tratados comerciais com os Estados Unidos, que é o caso de todos os países europeus. O Brasil não tem esse tratado comercial, então o brasileiro não poderia se inscrever ou tentar esse visto E2, mas no caso de quem tem dupla cidadania, como eu expliquei, né, por exemplo, cidadania italiana, esse poderia ser um caminho, é um visto de não imigrante, César, mas a pessoa que seria um investidor, teria que fazer um investimento aqui nos Estados Unidos, pode trazer a família e ficar pelo tempo, né, de validade do visto, e o cônjuge teria direito a trabalhar, César. Bom, agora, Patrícia, para quem tem dupla... É o meu caso, eu tenho uma dupla cidadania, felizmente eu tenho também a cidadania brasileira, a cidadania italiana, mas a maioria não tem. Como é que está agora a restrição dos vistos de imigrante para os brasileiros? Isso vai valer por quanto tempo, Patrícia? Você tem essa informação? Sim, a gente noticiou aqui já há alguns dias, né, César, que o Brasil entrou numa lista de 75 países em que houve uma pausa para o processamento dos vistos de imigrante. Então, por exemplo, quem nos assiste agora, né, e tem cônjuge, se casou com um americano ou uma americana e aí quer, né, ter a residência ou o green card, e se essa pessoa está no Brasil, vai fazer o processo via consular, então não tem prazo, essa pausa ainda é por tempo indeterminado, César. Então, nos casos de vistos de imigrante, como esse aí que eu disse, no caso de quem se casou com um norte-americano. Agora, vistos de não imigrante, que é turismo, visto de estudante ou quem vem para negócios, tudo segue normal, apenas a aplicação dos critérios, né, que está um pouquinho mais rígido, então é preciso que a pessoa se prepare com mais antecedência. A gente tem Copa do Mundo daqui a pouco, né, César? Então, certamente muitos brasileiros virão para cá como turista para curtir
mais uma Copa do Mundo, César. E já não vai ter neve, né? Vai tá quente, vai ser verão. Patrícia, brasileiro que tenha muito dinheiro, porque eu vou te falar, está cada vez mais... Como está cara já a Copa do Mundo, os ingressos estão absurdamente caros, as passagens aéreas para o mês de junho e julho já subiram de preço, os hotéis vão estar... Vai estar tudo mais caro. Então prepare o seu bolso se você tem essa disponibilidade de poder ficar fora do Brasil durante esse tempo todo, acompanhando a Copa do Mundo, que esse ano será em 3 países, né? Estados Unidos, México e Canadá. Ou então assista pelo SBT, porque o SBT está nessa Copa do Mundo. Não tem, a Copa do Mundo é nossa. Olha aqui, Patrícia, só para a gente finalizar, essa temporada que vocês estão vivendo aí desse frio intenso, não tem prazo não para terminar? Essa nevasca, eu vi imagens de Nova York, fiquei assustado. Olha, essa neve aqui está demorando demais, né, para derreter totalmente. Vai nevar de novo, pelo menos aqui na capital Washington, daqui 2 dias. Então, esse frio intenso, César, eu imagino que até o fim de fevereiro, pelo menos. Obrigado, Patrícia. Proteja-se aí do frio, porque realmente o frio está muito intenso, as imagens são muito fortes dessa parte mais para o norte dos Estados Unidos. Uma ótima noite para você em Washington, capital norte-americana. Olha, voltando aqui ao nosso país, o ano político em Brasília começa de fato hoje com o fim do recesso do Congresso e as retomadas das atividades do Poder Judiciário. Agora, você já parou para pensar quanto vai custar cada parlamentar aos cofres públicos neste ano? O SBT Brasil fez as contas para você. Veja. Olha, em 12 meses, durante todo este ano aqui, um deputado federal receberá R$ 556 mil em salário. A cota parlamentar, valor mensal para cobrir custos do mandato, como passagens aéreas e combustível ao longo do ano, soma R$ 465 mil. Vamos para a verba de gabinete, R$ 1.500.000. Viagens oficiais, R$ 536 mil. Somando todos esses gastos aqui, não é, que foram listados, porque são muitos os gastos que nós temos aqui e muitos deles não estão aqui, apenas um deputado, preste atenção, apenas um deputado anualmente custará o equivalente a R$ 3.500.000 ou R$ 291 mil por mês. Lembrando que a Câmara tem 513 deputados, portanto, multiplique esse número todo por 513. Vamos agora aos senadores? Vamos lá. R$ 577 mil é o salário pago em um ano. A cota parlamentar, R$ 421 mil. A maior parte é gasta com assessores, R$ 6.200.000 em um ano. Os gastos com saúde, R$ 126 mil. Auxílio moradia, R$ 66 mil em 12 meses. Um senador nos custa, em um ano, R$ 7.400.000, ou seja, R$ 616 mil por mês. Não é pouca coisa não, o Senado tem 81 senadores. Eu trago ainda quanto custa cada um dos nossos poderes em um ano. Vamos ver? Olha aqui, Legislativo, 15 bilhões e 700 milhões de reais. O Executivo Federal, 391 bilhões de reais. O Judiciário do país, 64 bilhões de reais. Somados, os poderes custam 471 bilhões de reais ao ano, montante muito maior do que o orçamento anual de São Paulo, por exemplo, que é o estado mais rico do país. Se os poderes da República fossem um estado, sem dúvida, seria o estado mais rico do Brasil. E um lembrete importante, quem paga toda essa conta somos nós, cidadãos de bens, através dos impostos que pagamos. Aliás, nós mostramos aqui no SBT Brasil que são muitos os impostos e o percentual é muito alto em cada produto, além daquele que você já paga pelo salário que você recebe. Na abertura do ano judiciário, o presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, admitiu que é preciso fazer correções na corte e uma contenção no protagonismo do STF. A cerimônia reuniu os presidentes dos 3 poderes. Apesar de defender o trabalho da corte nos últimos anos, Fachin afirmou que a exposição dos ministros também demanda responsabilização. O protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional.
Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Em meio a polêmicas envolvendo a atuação do ministro Dias Toffoli no inquérito que investiga a liquidação do Banco Master, o presidente do Supremo voltou a defender a criação de um código de ética para o tribunal e anunciou a ministra Carmen Lúcia como relatora da proposta, que ainda não tem texto nem data para começar a valer. O momento histórico é também de ponderações e de autocorreção. Em um discurso que exaltou o trabalho do STF, o presidente Lula elogiou a condução do processo que condenou Jair Bolsonaro e aliados por tentativa de golpe de Estado. O Brasil demonstrou mais uma vez que é muito maior do que quaisquer golpistas ou traidores da pátria. Nesses últimos anos, o Judiciário tem sido o guardião da Constituição do Estado Democrático de Direito e da soberania do voto popular. O Supremo Tribunal Federal não buscou protagonismo, muito menos tomou para si atribuições de outros poderes. A solenidade foi marcada por uma ausência, a do 11º ministro da Corte. Desde a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso, em setembro do ano passado, a vaga ainda não foi ocupada. Lula já escolheu o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo e deve enviar, após o Carnaval, a carta oficial de indicação. Mas, para assumir o posto, Messias deve ser sabatinado e aprovado pelos senadores, o que não tem data para acontecer. A indicação enfrenta a resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que, ao lado do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ouviu elogios ao nome de Jorge Messias. Desejamos pleno êxito na sabatina que se aproxima, sendo certo que sua judicatura em muito irá contribuir para a garantia do Supremo Tribunal Federal em seu trabalho de defesa da Constituição, da democracia e também da advocacia. E agora há pouco, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, conduziu a primeira sessão do ano do TSE. Dedicou boa parte do discurso para defender a atuação imparcial e independente dos juízes eleitorais. Nós vamos voltar a falar com a Paola Cuenca, mas agora dessa vez ao vivo, porque ela traz todos os destaques para a gente. Conte-me tudo, não me esconda nada, Paola. Uma boa noite para você. Boa noite para você também, César, e para quem nos acompanha. Olha, a ministra Carmen Lúcia, que foi anunciada como a relatora desse projeto do Código de Ética do STF, anunciou aqui no TSE que na próxima semana vai entregar nos tribunais regionais eleitorais de todo o país uma recomendação sobre o comportamento dos juízes eleitorais para se evitar qualquer tipo de desvio ético. E entre essas recomendações estão ali, por exemplo, que esses juízes deem a publicidade, publiquem todas as informações sobre audiências realizadas, também que eles não recebam presentes ou favores e evitem eventos com políticos que possam gerar um conflito de interesses. A ministra Carmen Lúcia também afirmou que os partidos políticos devem agir dentro da lei e com moralidade. O combate às fraudes tecnológicas também foi colocado como uma das prioridades para esse ano de eleições gerais. Vale a gente lembrar que, apesar de Carmen Lúcia ser hoje a presidente do TSE, em agosto ela deixa esse posto. E quem vai estar à frente da Justiça Eleitoral durante o período de campanhas é o ministro Nunes Marques. César? Obrigado pelas informações, Paulo. Uma ótima noite a você, a todos de Brasília e da região central do nosso país. Um ótimo retorno a você. Quero lembrar ao telespectador da SBT Brasil que Paula Cuenca estava de férias, retornando hoje às nossas edições normais. O Congresso Nacional também retomou hoje os trabalhos em um ano de calendário apertado por causa das eleições de outubro. A cerimônia teve início por volta das 4 da tarde, com a chegada dos carros oficiais dos presidentes da Câmara e do Senado. No discurso, Hugo Mota disse que vai fazer valer as prerrogativas do Congresso na destinação das emendas parlamentares. E que nós, parlamentares, sigamos transformando a esperança das pessoas em realidade e fazer valer a prerrogativa constitucional do Congresso de destinar as emendas parlamentares aos rincões Brasil afora, que na maioria das vezes não estão aos olhos do poder público.
Já Davi Alcolumbre defendeu o diálogo e que cada poder respeite o papel do outro. Cada poder tem a sua função. Cada poder tem o seu papel. É do respeito mútuo entre eles que nasce a estabilidade que o Brasil precisa. Com as eleições de outubro, a expectativa no Congresso é concentrar as principais votações no primeiro semestre. Governo e oposição se movimentam para avançar em pautas que podem impactar nas urnas. Além disso, os parlamentares terão de analisar se derrubam ou não o veto de Lula ao PL da dosimetria, que reduz a pena dos condenados por tentativa de golpe, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Precisamos pacificar esse país. Nós tivemos votos para passar a dosimetria aqui no Congresso, eu tenho certeza que teremos votos para vetar, para derrubar o veto do presidente Lula. A abertura do Legislativo marca também a retomada das investigações parlamentares, entre elas a CPMI, que apura os desvios no INSS. A comissão quer explicações sobre os cerca de 250 mil empréstimos consignados mantidos pelo Master. O depoimento do dono do banco, Daniel Vorcaro, está marcado para a próxima quinta-feira. Apesar disso, cresce a pressão para a instalação de uma outra CPI para investigar as demais fraudes apontadas no caso. O governo apoia qualquer tipo de investigação, ocorra onde ocorrer, esteja onde estiver, de que forma ela venha a acontecer, seja investigação por parte do Executivo, seja investigações que queiram fazer aqui no Congresso Nacional. O governo Lula vai tentar destravar pautas de apelo popular no Congresso e reduzir as tensões com os parlamentares. Na mensagem presidencial entregue hoje, segurança pública e direitos trabalhistas ganharam destaque. Pelo terceiro ano consecutivo, Lula não compareceu à abertura dos trabalhos do Congresso Nacional. A mensagem presidencial foi entregue pelo chefe da Casa Civil, Rui Costa, e lida em plenário pelo primeiro secretário da Câmara, o deputado Carlos Veras. Como prioridade, o governo defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública e do PL Antifacção. Outro destaque foi o fim da escala 6x1, sem redução de salário, além da diminuição da jornada de trabalho. Na mensagem, o governo também defende a necessidade de diálogo entre os poderes em um ano legislativo encurtado pelo calendário eleitoral. É sempre fundamental destacar a importância da parceria entre o Executivo e o Legislativo para votar medidas importantes ao país que garantam desenvolvimento, inclusão e segurança para a população brasileira. Nesse esforço de reaproximação, o presidente Lula deve se reunir na quarta-feira com os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, além de lideranças partidárias. A avaliação no Planalto é de que, sem acordo político, a pauta do governo corre o risco de ficar travada, o que poderia demonstrar fraqueza em pleno ano eleitoral. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, afirma que o diálogo avançou, que as prioridades já estão definidas. A PEC da segurança já tem um calendário para ela, que vai ser dia 23 na comissão especial, 23 e depois no plenário, e depois a questão da escala 6x1, que o governo deverá enviar para cá uma proposta que nós vamos discutir com todo o Congresso. A oposição avalia que a relação entre os poderes segue frágil. É um ano de muita turbulência. Até porque nós temos diversos escândalos, diversas denúncias que o parlamento tem a obrigação de investigar. A relação governo-congresso tende a ser muito tumultuada neste 2026. Estados Unidos, Rússia e Ucrânia confirmaram uma nova rodada de negociações para tentar colocar fim à guerra que já se arrasta por quase 4 anos. Mas, em meio às conversas, o exército russo intensificou ataques ao território ucraniano. É o que você vê agora com o nosso enviado especial, Sérgio Uti. Uma casa destruída, mãe e filha pequena mortas. Elas não eram um alvo, mas são um tipo de vítima muito comum nessa guerra. Um drone estava voando e foi derrubado. Ele caiu aqui, pegou fogo e depois explodiu. Conta seu Konstantin, morador de uma vila na área ocupada pelos russos em Donetsk, no leste da Ucrânia. Muitos drones atingidos pelo sistema de defesa antiaéreo caem aleatoriamente e explodem depois. Nos dois lados, muitos morreram assim.
Segundo a Ucrânia, não foi o caso do ônibus atingido por um ataque russo na região de Dnipropetrovsk. Lá dentro estavam trabalhadores de uma mina. 11 morreram na hora. Nesta segunda, a mesma empresa voltou a ser atingida. Desta vez, ninguém ficou ferido. Nesta segunda, o Kremlin confirmou o que o governo da Ucrânia já tinha anunciado no fim de semana. A próxima rodada de negociações, que aliás deveria ter começado no domingo, será a partir de quarta-feira em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Mas por aqui há pouco otimismo em relação ao fim dessa guerra. Uma pesquisa divulgada também nesta segunda mostra que a maior parte dos ucranianos rejeita categoricamente uma das principais exigências da Rússia. 52% consideram inaceitável entregar territórios aos russos. 31% dizem que seria uma escolha difícil, mas que aceitariam. 8% concordariam facilmente com essa opção. Além disso, os russos não aceitam que tropas de países da OTAN sejam enviadas para a Ucrânia como parte das garantias de segurança. Nesta segunda, a temperatura baixou para 24 graus negativos na capital ucraniana, onde mais de 500 mil estão sem energia e sem aquecimento por conta dos ataques russos à infraestrutura do país. Boa parte dos que foram neste domingo se divertir no rio congelado perto de Kiev não tinha energia nem água em casa. É nesse momento que você pensa que se dane, vocês não vão nos quebrar, disse a professora Katerina, uma entre muitos para quem sorrir e seguir a vida são uma forma de resistência. Para dizer para você que a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o texto base da medida provisória que regulamenta o programa Gás do Povo do governo federal. Foram 415 votos a favor e 29 contra. A iniciativa visa facilitar o acesso ao gás de cozinha para famílias de baixa renda. Em 2026, está prevista uma necessidade orçamentária de 5 bilhões de reais para atendimento de cerca de 15 milhões de famílias. A medida segue agora para análise do Senado. A Copa do Mundo deste ano já mexe com o bolso e o planejamento dos brasileiros. Agências de viagens e companhias aéreas registram alta na procura por destinos que vão sediar o Mundial. A Copa do Mundo nem começou e já tem gente marcando um golaço. A empresa líder no Brasil em venda de pacotes turísticos pela internet diz que a procura para junho e julho deste ano cresceu 101% em relação ao mesmo período do ano passado. As agências estão preparando diversos roteiros para quem quer assistir a muitas partidas, para quem quer apenas acompanhar a seleção brasileira, para quem quer ver alguns jogos, mas também fazer turismo. Seja qual for a escolha, a orientação é se programar com antecedência. Afinal, você e o resto do mundo estarão por lá. Se é um sonho, se é uma programação já para aquilo, a melhor coisa é garantir pacotes já confirmado com jogo, com hotel, com transporte para os jogos também, às vezes fazer algum passeio até com alguma pessoa ali no grupo e tudo mais, eu acho mais aconselhável. O primeiro jogo do Brasil vai ser no dia 13 de junho em Nova Jersey, contra o Marrocos. Depois, dia 19, contra o Haiti, na Filadélfia. No dia 24, enfrenta a Escócia, em Miami. Mônica e a mãe estão se programando para ir à Copa desde o ano passado. Estão quase conseguindo ingresso para o primeiro jogo. Vão torcer e vão passear, mas não necessariamente nessa ordem. Nem eu, nem a minha mãe, a gente nunca foi num jogo do Brasil, muito menos na Copa do Mundo. Então foi uma oportunidade de estar em um jogo combinado numa viagem. Me emociona muito ver os jogos. A média de gastos por pessoa com o ingresso para os 3 primeiros jogos é de $10 mil, cerca de R$56 mil, segundo as agências. É possível conseguir por menos? Sim, mas é preciso ficar atento aos preços muito baixos. Pode existir muitos aproveitadores, né? Isso é um ponto bem importante, assim, para as pessoas se atentarem, desconfiarem quando, né, vamos dizer, a esmola demais, tem que desconfiar um pouquinho, porque a questão de riscos pode acontecer
E é bom pesquisar bem, assim, pesquisar bem a empresa que está por trás, a operação que está por trás, né, para não correr riscos. Depois do sucesso do cinema brasileiro nas indicações ao Oscar, o nosso país conquistou também o Oscar da música. Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy. Os irmãos levaram a categoria de Melhor Álbum de Música Global com Caetano e Bethânia ao vivo, que é um registro da turnê que eles realizaram em conjunto em 2024. Este é o terceiro Grammy de Caetano Veloso, que dedicou o prêmio à irmã. Bethânia, esse prêmio é seu, porque você que bolou o show, fez a estrutura toda. Eu agradeço a você e dedico o prêmio a você. Os dois cantores não estavam presentes no momento da entrega do gramofone, que é o primeiro da carreira de Maria Bethânia. O impossível é possível para quem acreditar. Você fica agora com a novela Presente de Amor. Na sequência tem o programa do Ratinho e a estreia de Comédia SBT, que está sensacional. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente aqui na tela do SBT. Uma semana abençoada para você e para sua família. Até amanhã, 15 para as 8 da noite, quando voltaremos com mais uma edição do SBT Brasil. Até lá!